Olá, meu nome é Gabriel Gonçalves. Recebi meu diagnóstico de câncer aos 25 anos de idade. Hoje, aos 29, sou pesquisador na área de comunicação e saúde. Estou aqui para conversar um pouquinho mais sobre câncer, saúde e hábitos saudáveis na vida real. Então, desde já, se você gostar desse projeto, te peço para se inscrever, deixar um comentário e ficar aqui para a gente continuar, beleza? Bom, este vídeo eu quero trazer o tema do que ninguém te conta, né? Sobre o diagnóstico do câncer. A gente tem para nós, todo mundo sabe que o câncer é uma doença muito difícil, pesada, penosa, e receber o diagnóstico de câncer é sempre um momento muito complicado para qualquer pessoa. Afinal, você tem nas suas mãos e no seu corpo a pior doença do mundo para muita gente, principalmente por conta de toda a complexidade da doença. Mas isso você já sabe, né? Não é o foco desse vídeo. O foco desse vídeo é para dizer o que não te contam sobre o diagnóstico do câncer. Bom, primeiro eu quero dizer sempre que essa é a minha experiência, os meus estudos sobre câncer. Câncer é uma coisa muito plural e cada pessoa vai ter a sua experiência, por isso este canal também é um espaço de conversa, por isso eu quero ouvir vocês e as histórias que vocês trazem sobre o câncer. Mas o que ninguém te diz sobre o diagnóstico do câncer? Primeira coisa é que o diagnóstico do câncer é totalmente pessoal. O câncer em si, ele é uma doença que, apesar da gente compartilhar do mesmo tipo de câncer, do mesmo local do câncer, da mesma intensidade, em cada corpo o câncer vai ter um andamento diferente. Então, a partir do momento que você recebe um diagnóstico de câncer, o caminho de muita gente é sair por aí pesquisando, buscando histórias para poder se ver e se enxergar naquela história. É claro que eu não vou dizer para você não fazer isso, porque faz parte da trajetória, mas é muito importante entender que o câncer é uma experiência individual. Então, cada pessoa vai ter a sua trajetória. É importante a gente acompanhar os outros, é importante a gente ver pelo que outras pessoas passaram, mas a gente não precisa se projetar nos outros. Nem todo mundo vai ter um andamento 100% positivo a todo momento. Para uns, a jornada pode ser ter a doença e se curar rápido, outros podem ter ali uma flutuação maior de voltas recidivas. Então, assim, a primeira coisa que você precisa saber no diagnóstico do câncer é que o câncer é uma doença individual. Cada pessoa vai ter a sua experiência e é muito importante isso. A segunda é que você vai ter uma confusão de sentimentos. Eu acho que essa conversa, esse papo é melhor para ter com um psicólogo, mas enquanto paciente, quando você recebe um diagnóstico como esse, você vai passar por momentos de sentimentos muito conflituantes. Você vai sentir aquele pensamento de, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Você vai passar por revolta, você vai passar por muito medo. Ao mesmo tempo, você vai passar, em algum momento, por um intenso otimismo. Aquele momento que você vai aceitar, encarar. Outros momentos você vai desistir, querer desistir, se cansar. É um momento muito importante para conversar com as pessoas que estão perto e para, em caso de necessidade, realmente buscar ajuda médica, porque não é fácil. O terceiro ponto que eu quero trazer é sobre o seu corpo. A gente tem muito a ideia do paciente de câncer como aquela pessoa que fica sem cabelo, que emagrece, e eu acho muito importante a gente falar outras maneiras para poder tirar um pouco disso. É claro que, em muitos casos, o câncer realmente tem uma feição complicada, né? As pessoas mudam o corpo. E é muito importante que você entenda que o seu corpo vai mudar. Durante o câncer, você vai ter muitas alterações no seu corpo e você precisa estar preparado para isso. As alterações, elas vão ser principalmente físicas, você vai ver o seu corpo diferente. E aí, é o ponto que eu falei no primeiro, né? Cada pessoa vai desenvolver de um jeito. Umas pessoas vão perder muito cabelo, outras vão perder muito peso, tem gente que ganha peso. Então, assim, é entender que é um momento para o seu corpo cuidar da saúde. Então, a gente tem que pensar muito a estética nesse ponto, entender o que a gente está sendo durante o tratamento do câncer. O seu corpo vai mudar, suas feições vão mudar, tudo vai mudar, mas é muito importante entender que essa mudança também faz parte de você. O quarto coisa que ninguém te diz sobre o diagnóstico do câncer é a necessidade de entender você mesmo. Quando você tiver, quando a pessoa recebe o diagnóstico de um câncer, ela vai ouvir muito de muita gente. Ela vai ouvir dos amigos, ela vai ouvir da família, ela vai ouvir do médico, ela vai ouvir muita coisa. E muita coisa é importante, principalmente do médico, a questão ali do tratamento,
mas a pessoa com câncer já tem que tirar um tempo para ouvir ela mesma, para ouvir o que ela está sentindo, quais os conflitos internos que ela está vivendo. Isso vai ser muito importante, porque ao longo do tratamento, ao longo da jornada, todo momento a gente está ouvindo as coisas, todo momento alguém quer falar alguma coisa, alguém quer dar algum pitaco, e tem momentos que você não quer, tem momentos que você não quer, você não tem a obrigação de estar positivo, você não tem a obrigação de rezar, você não tem a obrigação de ter fé. Tem gente que tem fé, tem gente que não tem fé, mas você não tem uma obrigação. Vai vir pessoas falando de Deus, vai vir pessoas falando da ciência, vai vir pessoas falando um monte de coisa, e tem muitos momentos que você não quer. Você tem que fazer um próprio julgamento seu. E ouvir tanta gente dando pitaco em tantos momentos é delicado, é difícil, mas é importante a gente se posicionar de que eu não quero ouvir, esse é o meu momento, ter o seu momento e fazer as análises com o médico, com o psicólogo, com tudo que você precisar, mas entender esse fator de que você não precisa ser exatamente tudo que estão falando de você não precisa ouvir todo mundo, e entender que você não tem obrigação. Quinto é a maneira que as pessoas te olham. É muito delicado a maneira que as pessoas vão começar a te olhar quando souberem que você está com câncer. Porque tem um misto, o que você sente no olhar, que é muito incômodo. Eu nem estou falando que as pessoas são culpadas por isso, mas você sente sempre aquele olhar de dó. É muito triste para o paciente de câncer aquele olhar de dó, que as pessoas que estão ao redor dele começam a olhar do tipo, poxa, tadinho, nossa, olha que barra. Olha que complicado, todo mundo que fica sabendo da doença, eu até brinco que hoje em dia, depois de 4 anos que eu fiz meu tratamento, quando você conta que teve câncer, a surpresa das pessoas é sempre a mesma. A pessoa te olha meio assim, caramba, como que isso e tal. Principalmente eu que não tive tantas alterações corporais com a doença, né? As pessoas ficam meio chocadas e tal, mas é importante você entender que isso vai existir. As pessoas vão mudar o tratamento delas com você. Tem gente que vai sempre te olhar querendo ali ajudar, te olhar com dó. As pessoas vão mudar o olhar, não tem jeito. E aí cabe a nós conseguir lidar com isso. Você vai ter que lidar com isso quando se tiver um diagnóstico de câncer. Então, faz parte entender que não é culpa sua os momentos não gostar daquilo e se preparar para aquilo. Tem pessoas que vão ter a chance de se posicionar melhor, que não vão mudar corporalmente, que vão estar diferente, e também tem gente que vai mudar. Enfim, a maneira que você lidar com as pessoas, é importante você entender que sim, as pessoas te olharão diferente e conseguir julgar isso da melhor maneira que fique confortável e que também entenda o lado dos outros, que é o sexta coisa que ninguém te conta sobre o diagnóstico do câncer, que é o seguinte: é você e as outras pessoas. São maneiras muito diferentes da doença que você sente enquanto paciente de câncer e que as outras pessoas sentem que estão em torno de você. Cada um tem uma dor específica e é importante a gente colocar ela nas devidas caixinhas. As pessoas que estão do seu lado não sabem, se elas nunca tiveram, não sabem o que é ter câncer. Ao mesmo tempo que você que está com câncer não sabe o que é ter alguém que você gosta com câncer, se você nunca passou por isso. Se você já passou, você consegue ter a noção ali. Mas é entender que, por mais que as pessoas que estejam ao seu lado sejam extremamente importantes, elas terão a dor dela e você vai ter que entender. Essa dor de ter o câncer, ela é sua. O problema, a dor que as outras pessoas vão ter, elas são delas. Elas são das pessoas ao entorno. Saber como que é repousar, colocar a cabeça no travesseiro e dormir sentindo a doença é uma coisa que somente o paciente vai ter. E não é preciso se sentir culpado com isso. E aí entra no sétimo, para fechar, que ninguém te conta sobre o diagnóstico do câncer. Eu queria fechar novamente trazendo aquela ideia, mas antes queria te pedir para, se você gostou da conversa até aqui, deixar a sua inscrição, comentar e trazer a sua experiência aí sobre o câncer que você já teve. Mas o que eu queria trazer é o seguinte: entender que a jornada com o câncer, ela vai ser muito sua. E é muito importante a gente saber dosar as coisas, porque, querendo ou não, você vai ter uma responsabilidade. Cada um vai ter uma história, claro, mas a gente tem uma certa responsabilidade de, dentro do alcance, a gente fazer o tratamento, a gente cumprir tudo. Todo paciente vai ter o seu quê de responsabilidade. A gente tem que cumprir um monte de coisas. E aí eu não quero taxar, porque cada pessoa vai ter uma jornada, vai ter cuidados paliativos, enfim. Mas é importante que a gente seja sempre muito ciente das nossas obrigações enquanto paciente de câncer. Porque a gente pode cair naquele limbo
de coitado, tipo, isso aqui caiu no meu colo, eu não vou lidar, não vou lidar, mas isso não vai ter nenhum impacto positivo na sua vida. Você vai ter que entender bem com o seu médico, com as pessoas que cuidam de você, independentemente do caminho que é, se é um caminho de buscar cura, se é um caminho de buscar uma melhor qualidade de vida. Independente disso, você vai ter que entender as suas responsabilidades e agir a partir delas. Você vai ter o seu momento que é super respeitável, de ficar perdido, de não querer fazer nada, mas o conselho de quem já viveu a história é que isso não vai adiantar. Como eu falei, eu não quero colocar a minha experiência aqui como a única, como a verdadeira, longe disso, mas assim, independentemente de para onde que vai o seu tratamento, você vai ter uma responsabilidade. E você, querendo ou não, vai ter que aceitar isso. Essa responsabilidade pode ser com você, pode ser com os outros, pode ser com o corpo, enfim. Você vai ter uma responsabilidade que no primeiro momento você não quer, você vai querer simplesmente deitar e ficar bravo com isso, esperar esse negócio passar, sumir, mas em algum momento, quando essa revolta passar um pouco, você vai ter que entender que precisa ter responsabilidade. Bom, esses são alguns dos primeiras impressões desse vídeo aí, trazendo o que as pessoas não te contam sobre o diagnóstico do câncer a partir do paciente. Hoje é difícil categorizar como não paciente, porque eu ainda tenho que fazer acompanhamento, enfim, né? Vou me colocar aí como paciente. Novamente, comenta aqui as suas considerações, as suas experiências. Vamos construir isso aqui um canal para a gente falar de saúde na vida real, não só de câncer. Saúde no geral, na vida real. É isso, Abraço.